O Vaticano modificou a Bíblia de maneira inimaginável, alterando completamente a essência do verdadeiro Jesus, que pouco se assemelhava às nossas crenças tradicionais sobre a imagem dele. A pessoa crucificada na cruz nem mesmo era ele, mas sim Judas. Não é novidade que a instituição cristã sempre esteve envolvida em escândalos e polêmicas, mas ultimamente tem surgido cada vez mais notícias sensacionalistas. Decidir investigar a fundo esse assunto e finalmente descobrir a verdade oculta nos textos sagrados e os fatos chocantes que o Vaticano está encobrindo de nós há muito tempo. Este é o Evangelho de Barnabé, que questiona tudo o que a Igreja nos diz sobre Cristo até hoje. O manuscrito foi descoberto de forma completamente acidental em Chipre no ano de 2000. Durante uma batida policial de rotina em criminosos de contrabando, ocorreu um grande espanto quando um manuscrito antigo foi encontrado com um dos infratores. Análises subsequentes revelaram que esse documento havia sido criado há muito tempo atrás, há aproximadamente 1500 anos. O processo legal em torno desse manuscrito se estendeu por mais de uma década, e somente 12 anos depois, em 2012, o Evangelho foi finalmente entregue ao Museu de Etnografia em Ankara, na Turquia. Após análises aprofundadas, os especialistas estudiosos logo perceberam que o texto em questão provavelmente foi escrito pelo apóstolo Barnabé. No entanto, cabe ressaltar que, de acordo com os relatos bíblicos, os 12 discípulos de Cristo eram considerados os verdadeiros apóstolos e seus seguidores mais próximos. Surpreendentemente, o autor desse texto, Barnabé, afirmou a existência de 70 apóstolos de Jesus, em vez dos 12 tradicionais que todos conhecem, colocando Barnabé como o líder principal entre eles. Vale destacar que Barnabé aparentemente tinha uma relação conflituosa com o apóstolo Paulo, embora as epístolas paulinas sejam amplamente reconhecidas como fundamentais para a teologia cristã e fazem parte essencial do Novo Testamento. Assim como existe o inferno, ou melhor, os 9 céus. Enquanto os santos desfrutam dos níveis superiores e encontram alegria lá, se você for mais próximo do fundo, uma experiência não será muito diferente de sua vida anterior na Terra. Isso nos mostra que os cristãos devem se esforçar em dobro para serem justos, a fim de alcançarem a habilitação do caminho celestial. No entanto, uma revelação mais impactante é reservada para os capítulos finais do Evangelho de Barnabé. Esse apóstolo desconhecido anterior, Barnabé, descreve de maneira completamente distinta o evento mais crucial do Novo Testamento, contrastando com a perspectiva de Paulo. Segundo Barnabé, durante a última ceia, Jesus já tinha conhecimento de que Judas iria traí-lo. No entanto, ele não foi capturado pelos soldados romanos, pois os santos anjos o levaram pela janela. Ao mesmo tempo, Deus presumivelmente mudou a identidade de Judas, alterando sua aparência e forma de falar para que ele se assemelhasse a Jesus e fosse crucificado em seu lugar. Portanto, o homem pregado na cruz não era Cristo, mas sim Judas, uma vítima torturada. Enquanto isso, Jesus deveria instruir Barnabé a escrever a verdade, para que todos pudessem conhecer o que realmente aconteceu. Se me perguntarem, essa informação privilegiada parece ser uma tentativa de vingança de Barnabé contra Paulo, possivelmente alimentada por algum ressentimento pessoal. É por isso que ele nega veementemente tudo o que pode ter sido escrito por Paulo. Então, por que devemos acreditar nisso? O texto possui alguma confiança, pois curiosamente o Vaticano nos encoraja a acreditar nele. No entanto, sua conduta bagunceira e confusa levanta questionamentos estranhos e palpáveis. O processo judicial em torno do Evangelho de Barnabé foi notavelmente longo e demorado devido à frequente interferência dos representantes da Igreja. Eles desejavam que o texto fosse imediatamente entregue ao museu, sem passar por análises especializadas. Isso pode sugerir que eles temiam que o novo conhecimento minasse as bases do cristianismo, pois não é preciso ser um gênio para perceber que o Vaticano ocasionalmente mente para nós. Sócrates de Constantinopla, um historiador da Igreja do século IV, relatou que uma igreja foi construída no local da crucificação de Cristo. Flávia Júlia Helena Augusta, mãe do imperador Constantino, o Grande, mais tarde tentou demolir o local e encontrou 3 cruzes debaixo da estrutura. Todos os cristãos, sem exceção, imediatamente buscaram obter uma parte dessas relíquias históricas tão surpreendentes. As cruzes foram então divididas entre vários templos europeus. Essa história é considerada um cânone, algo que não deve ser questionado. No entanto, 1000 anos depois, o teólogo francês John Calvin fez uma observação intrigante. Ele disse que se juntássemos todas as peças atualmente veneradas como os restos dessas cruzes, teríamos madeira suficiente para construir uma igreja completamente nova. No entanto, quando essas observações foram levadas à cidade do Vaticano, elas foram completamente ignoradas,
assim como os demais evangelhos alternativos que estão repletos de visões sensacionais e diferentes. Ao longo dos séculos, outras perspectivas surgiram. Os funcionários do Vaticano têm, de fato, realizado recepção na Bíblia para atender aos seus próprios interesses. Isso não é apenas uma suposição, mas um fato confirmado. Uma evidência clara disso é a última grande limpeza da Bíblia que ocorreu em 1684, quando o Vaticano removeu 14 dos 80 livros originais que eram considerados sagrados. Essa não foi uma clínica básica, pois esse tipo de procedimento aconteceu com frequência, especialmente nos primeiros séculos da história da Igreja. Nessa época, os evangelhos que os padres consideravam inadequados eram rotulados como apócrifos. A palavra apócrifo é derivada de uma raiz grega que significa literalmente escondido. O que exatamente é esse grande segredo que o Vaticano está tão desesperadamente escondendo? Um dos misteriosos e mais lendários apócrifos, chamado o Evangelho de Tomé, foi descoberto em meados de dezembro de 1945, perto da cidade de Nag Hammadi, no Egito. Os textos foram desenterrados de ruínas subterrâneas que costumavam ser uma das bibliotecas mais antigas. Os especialistas estudiosos acreditam que esses papiros foram enterrados após o bispo Atanásio questionar sua própria confissão. Fica claro porque o autor descreve Jesus como um homem mesquinho, egocêntrico e de temperamento rápido. Tomé afirma que Cristo se declarou Deus quando ainda era criança, logo após aprender a falar. Curiosamente, os evangelhos aprovados pela Igreja nos fornecem informações pouquíssimas sobre a infância e a juventude de Jesus. Talvez seja porque o Vaticano considerou essas histórias muito fora do comum e tentou manipulá-las. No entanto, o Evangelho de Tomé não oferece muitos detalhes sobre a biografia de Cristo. Em vez disso, ele se concentra nos discursos de Jesus, buscando encontrar significados subjacentes. O apóstolo Thomas acreditava que apenas dominando a habilidade de decifrar a mensagem real de Jesus, alguém teria a chance de alcançar o céu. Segundo ele, não são só as boas ações que garantem a graça divina no reino dos céus, o que torna esse caminho desafiador para a maioria dos crentes fiéis. Devido a essas perspectivas desafiadoras, é incentivado que o entusiasmo atraia novos seguidores. Talvez seja por isso que a Igreja classifica o Evangelho apócrifo de Tomé como não canônico. O texto completo inclui 114 provérbios atribuídos a Jesus, sendo que 40 deles não podem ser encontrados em nenhuma outra escritura sagrada. Metade desses 40 provérbios contém comentários altamente controversos. Por exemplo, em um deles, o Salvador afirma que fará de Maria Madalena um homem para que ela possa entrar no reino dos céus. Mas por que Tomé tinha tanta certeza de que Cristo rejeitava a ideia de que as almas femininas poderiam ser imortais? No entanto, os homens também não recebem um tratamento melhor nessa questão. O Jesus descrito no Evangelho afirma que os homens incircuncisos também são banidos do céu. Corrija-me se estiver errado, mas a essência do texto é que, segundo essas crenças, apenas homens circuncidados são capazes de decifrar as mensagens ocultas nas declarações machistas de Jesus e merecem o paraíso. Tudo isso acontece no contexto da megalomania aparente de Salvador. É bem possível que esse tenha sido o problema que o autor do Evangelho estranhou desde o início. Thomas abertamente se chamou de irmão gêmeo de Jesus, nascido de outra mulher. Não é de surpreender que o Evangelho tenha sido excluído da Bíblia. Estou bastante curioso para saber por que foi incluído originalmente. Talvez algumas das revelações de Thomas sejam verdadeiras, e talvez elas não tenham incomodado a Igreja no início, mas depois tenham sofrido a causar desconforto. Essa pode ser a principal razão pela qual teólogos e ministros exigem a remoção de livros inteiros da Bíblia ao longo dos séculos. A religião é uma questão muito delicada, mas como podemos confiar nas pessoas que a moldam se, em algum momento da história, elas nem sequer consideram que uma mulher poderia ser papai? Em 858, um grande escândalo abalou a cidade do Vaticano durante uma procissão perto da Basílica de São Pedro, quando o Papa João VII foi revelado como uma mulher. O papai que reinava há 2 anos ficou grave e estranhamente doente. Os membros de seu círculo mais próximos estavam prontos para ajudar, mas logo perceberam que o papai estava passando por um tipo específico de doença. Ele entrou em trabalho de parto em plena rua, isso mesmo, trabalho de parto. Mais tarde, essa rua foi rebatizada como Rua Papa Joana. Ela nasceu na cidade alemã e era uma pessoa talentosa, com uma memória brilhante. Desde jovem, ela se disfarçou de homem para ter acesso à educação e a outros recursos específicos para homens, pois viver a vida típica de uma mulher naquela época não lhe atraiu. Eventualmente, Joan foi convidada para Roma, ainda fingindo ser um homem. Ela foi ordenada e subiu rapidamente nas internadas do serviço papal. Infelizmente, ela se apaixonou por um oficial da cúria e acabou tendo um filho com ele.
ela não conseguiu encontrar segurança e conforto adequado no palácio de Latrão, onde poderia esconder o recém-nascido do mundo. Quando a multidão ouviu que havia sido enganada por muitos anos, ficou furiosa e apedrejou Joan até a morte na mesma rua onde ela deu à luz seu bebê. Hoje, a Igreja afirma categoricamente que essa história é pura mentira e ficção, e que o Papa João nunca existiu. No entanto, isso nos leva a questionar por que devemos aceitar essas declarações como garantidas. Existe alguma evidência substancial por trás da confiança do Vaticano de que os livros que eles removeram da Bíblia são enganosos? E por que escondem isso? Verdade seja dita, os apócrifos às vezes contradizem não apenas os dogmas do cristianismo, mas também o bom senso. No terceiro capítulo do Evangelho de Barnabé, ele afirma que Jesus nasceu quando Pôncio Pilatos já era prefeito da Judéia. No entanto, de acordo com dados históricos, Pilatos foi enviado para governar a região quando Jesus tinha cerca de 26 anos. Além disso, as características geográficas no texto são tudo menos precisas. Nos capítulos 20 e 21, o autor menciona que Jesus e seus discípulos chegaram a Nazaré, uma cidade próxima ao mar da Galileia, enquanto na realidade está localizado a 25 milhas de distância da costa, o que levaria cerca de 5 horas de caminhada rápida. Há ainda uma discrepância maior entre a cidade de Tiro mencionada no Evangelho de Barnabé e sua localização real no mapa. No capítulo 99, Tiro é seguido como estando próximo ao Rio Jordão, embora na realidade haja uma distância de mais de 48 milhas entre eles. Mas isso não é tudo. A lista de erros continua a crescer. No capítulo 66, Barnabé menciona Nínive, a capital do Império Assírio, que está próxima ao mar Mediterrâneo, enquanto, de acordo com evidências arqueológicas, está a 645 milhas a leste, no atual Iraque. Mesmo com carros modernos, levaria pelo menos 6 horas para percorrer essa distância. Fico me perguntando que tipo de veículo Barnabé estava usando para chegar tão perto. Se você verificar o capítulo 152, verá um anacronismo. Durante um jejum de vinho, é mencionado o uso de tonéis de madeira maciça. No entanto, naquela época, as pessoas ainda usavam grandes frascos para armazenar álcool. O texto levanta algumas questões interessantes sobre a semelhança entre o Evangelho de Barnabé e os textos medievais, como a presença da expressão deuses falsos e mentirosos, que não é encontrada na Bíblia ou no Alcorão, mas foi cunhada por Dante Alighieri no século XIV. Além disso, mencione a presença de termos e temas semelhantes entre o Evangelho de Barnabé e a Divina Comédia de Dante, como a ideia de diferentes níveis de tortura no inferno. O autor do texto questiona se Barnabé foi um visionário capaz de prever e ler livros séculos antes de serem escritos, ou se ele foi um autor medieval que tentou adicionar elementos à Bíblia posteriormente. Os especialistas modernos, segundo o texto, acreditam que a datação do Evangelho de Barnabé foi determinada incorretamente e que o texto não tem 1500 anos, mas foi escrito por volta do ano 1500 ou posteriormente. O Evangelho de Tomé também é mencionado, destacando que ele não enfrenta problemas de datação e é difícil negar sua base factual. No entanto, teólogos e autoridades religiosas, como o teólogo cristão de Alexandria e o historiador grego Eusébio, rejeitaram o Evangelho de Tomé como falso, heresia e ficção ímpia. O texto também menciona que Cirilo de Jerusalém manteve seus seguidores para evitarem o Evangelho de Tomé a todo custo. O autor do texto suspeita que essa rejeição e descreditação dos evangelhos pode ser uma campanha de relações públicas para chamar a atenção das pessoas e afastá-las da suposta Sagrada Escritura, que teria sido banida pelo cristianismo em seus iniciais. Ele sugere que talvez Thomas, autor do Evangelho de Tomé, tenha procurado conectar-se às histórias familiares e lendas antigas para facilitar a aceitação da nova fé pelos cidadãos da época. Também é mencionado o paralelo entre Jesus e seu irmão gêmeo, semelhante ao mito grego de Heracles e seu irmão mortal Íficles. O autor sugere que a estranheza do cristianismo para as pessoas naquela época pode ter levado a uma interrupção intencional dos cristãos no Evangelho de Tomé, e que o Vaticano tomou uma decisão sábia de rejeitá-lo. Em resumo, o texto levanta questionamentos sobre a semelhança entre o Evangelho de Barnabé e os textos medievais, a datação incorreta do Evangelho de Barnabé, a rejeição do Evangelho de Tomé por parte das autoridades religiosas e a possibilidade de manipulação dos evangelhos para se adequarem às crenças e contextos da época. No entanto, quando o cristianismo se tornou a religião dominante e principal, o texto perdeu sua relevância e, consequentemente, foi cancelado e esquecido. No entanto, mesmo que isso seja verdade, os teólogos devem ter abandonado a busca pela coerência no meio do caminho, uma vez que a chamada Bíblia canônica contém muitas incoerências que abalam nossa confiança em tudo o que o Vaticano prega até hoje. Na Idade Média, buscar a salvação era garantida ao seguir as Sagradas Escrituras sagradas,
Mas agora podemos expor todas as contradições que desejamos, começando pelas primeiras páginas do Antigo Testamento. Torna-se evidente que a Bíblia contradiz repetidamente a famosa história da criação. A história nos ensina que Deus criou os seres humanos no sexto dia, tanto homens quanto mulheres ao mesmo tempo. No entanto, no capítulo seguinte, lemos que o primeiro homem na terra foi Adão, e a primeira mulher apareceu posteriormente, sendo formada de sua costela. Às vezes, erros casuais coexistem na Bíblia. Literalmente, no primeiro livro de Samuel, descobrimos que Davi matou Golias sem usar uma espada. No entanto, a frase seguinte contradiz isso, dizendo que Davi pegou a espada de Golias e cortou sua cabeça. Os autores dos diferentes evangelhos não apenas lutam com pequenos detalhes, mas frequentemente não conseguem concordar sobre o princípio mais fundamental, ou seja, o que exatamente Cristo disse. Palavras proferidas por um homem crucificado em uma cruz pareceriam memoráveis o suficiente para serem lembradas e citadas de cor, não concorda? No entanto, seus próprios discípulos falharam nessa tarefa. No Evangelho de Mateus, encontramos Jesus morrendo e clamando: "Meu Deus, por que me abandonaste?" No entanto, o apóstolo Lucas insiste que as últimas palavras de Jesus foram: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." Enquanto isso, João acreditava que Jesus foi mais sucinto em seus últimos momentos, e disse apenas: "Está acabado." Se analisarmos todos os outros casos, podemos sentir um medo razoável ao questionar. Em todos os outros casos, Cristo parece surpreendentemente calmo e determinado, como se os autores estivessem tentando deliberadamente suavizar tudo isso. Eu acredito que isso parece uma edição amadora destinada a reforçar a imagem do Vaticano. No entanto, se você estiver atento o suficiente, notará que a Bíblia tem problemas até mesmo com matemática simples. No Evangelho de João, é dito que Nicodemos, um discípulo secreto de Jesus Cristo, trouxe uma mistura de mirra e aloés, cerca de 100 litros. Elitra é uma unidade de peso comum naquela época, e equivalia a aproximadamente 350 gramas. Isso significa que 100 litros seriam cerca de 35 quilos. Murro e aloés eram usados como incenso, então apenas uma gota era suficiente para fazer o perfume permanecer no corpo durante todo o dia. Se Nicodemos fosse um verdadeiro esquisito, a menos que ele tivesse alguma razão específica para banhar Jesus em óleos essenciais. Tudo isso cria a impressão de que alguém estava tentando editar apressadamente a Bíblia e esqueceu completamente de revisar alguns dos fatos recentemente descobertos. Esses fatos não estão diretamente relacionados à Bíblia, mas implicam que os textos sagrados que conhecemos hoje são apenas a ponta do iceberg cristão. No território do Vaticano, existe o Arquivo Apostólico Secreto, que é completamente fechado para estranhos. Especialistas estimam que ele contém 85 quilômetros de estantes com 35 mil volumes apenas no catálogo seletivo. Se alguém desejar entrar lá, precisará passar por um dos processos de verificação mais rigorosos do mundo. Repórteres, políticos e estudantes não têm permissão para acessar o arquivo. Apenas estudiosos qualificados com pelo menos 75 anos de idade podem solicitar um cartão de entrada. Algumas pessoas que atendem aos requisitos nunca entraram porque morreram antes de obter permissão. Mas mesmo obtendo o direito de acesso, não significa que a parte mais difícil já acabou. Os pesquisadores iluminados têm que passar por um ponto de controle de segurança protegido pela guarda suíça. Se pelo menos um membro da guarda tiver dúvidas sobre um visitante, eles podem ser impedidos de entrar, mesmo tendo o cartão oficial. Além disso, cada estudioso só pode levar consigo 3 artigos solicitados. Se eles precisarem examinar mais textos, todo o procedimento terá que ser repetido desde o início. Só podemos imaginar o que a igreja está escondendo lá, considerando que eles tomam tantas precauções. No entanto, algumas teorias vazam através desse extremo sigilo. Há conversa sobre o fato de os funcionários do Vaticano não permitirem acesso livre ao arquivo porque temem uma maldição divina. Em 1939, 9 fragmentos de ossos humanos foram encontrados sob a Basílica de São Pedro, no coração do Vaticano. Inicialmente, os especialistas decidiram que os restos mortais pertenciam a um dos construtores de igrejas presos debaixo de uma laje de pedra. Mas logo descobriram que os ossos tinham quase 2000 anos, e muito provavelmente pertenciam ao próprio São Pedro. De acordo com a Bíblia, os restos mortais dos apóstolos carregam uma terrível maldição. Quem se atreve a perturbar sua paz, terá que suportar a dor da pele se desprendendo de seus corpos até morrerem. Quem sabe, talvez existam advertências proféticas semelhantes sobre as mais sagradas e inestimáveis relíquias que a Igreja Católica guarda. Se sim, isso significa que o Vaticano os mantém trancados por nosso próprio bem, porque quer nos salvar da retribuição divina. Ou a verdade é muito pelo contrário, e a única coisa que os padres querem
é evitar que as pessoas comuns saibam que ninguém está sendo punido de qualquer forma. Afinal, o arquivo secreto contém, entre outras coisas, alguns itens muito exóticos. Sabe-se que no final do século XX, o cronovisor, uma máquina criada pelo padre Pellegrino Alfredo Maria Ernetti, foi transferida para lá. O monge italiano afirmou que a máquina podia permitir que as pessoas vissem o passado e o futuro. Embora isso pareça quase ridículo, o Vaticano imediatamente confiscou esse dispositivo misterioso. Bem, talvez os padres não quisessem que olhássemos para a coroa e descobríssemos como o verdadeiro Jesus Cristo era, e se ele realmente existiu. Ou talvez eles temam que encontremos a confirmação das intrigantes sugestões de que São Pedro e Nero estavam envolvidos em suas cartas um com o outro, e percebamos que o Vaticano é governado pelos Illuminati. Você se atreveria a espiar o passado da Igreja Cristã se soubesse que poderia desmascarar tudo o que aprendeu com a Bíblia? A confiança na Bíblia é uma questão de escolha pessoal, mas é difícil discordar que o Vaticano fez muitos movimentos questionáveis para minar nossa confiança nele. O arquivo secreto contém, entre outras coisas, alguns itens muito exóticos. Sabe-se que no final do século XX, o cronovisor, uma máquina criada pelo padre Pellegrino Alfredo Maria Ernetti, foi transferida para lá. O monge italiano afirmou que a máquina podia permitir que as pessoas vissem o passado e o futuro. Isso é bizarro. Embora isso pareça quase ridículo, o Vaticano imediatamente confiscou esse dispositivo misterioso. Bem, talvez os padres não quisessem que olhássemos para a coroa e descobríssemos toda a verdade.